Olá, amados! Sou sua irmã em Cristo, Carmen Henneman. E aqui estou novamente para compartilhar com você a segunda parte do tema que começamos há 2 semanas atrás e que nós intitulamos como Confronto. Para sustentar todo o nosso discurso, a nossa discussão ou a nossa conversa dentro desse tema, desde o início eu tenho usado a mesma referência, que é João, capítulo 21, principalmente dos versículos 15 a 17, quando vimos desde a nossa Bíblia em português a importante pergunta que Jesus fez a Pedro, um dos seus discípulos naquela época. Ele perguntou: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ou mais do que todos estes? Ou mais do que estes outros? Depende da versão que estamos usando. Vimos que no grego original do Novo Testamento, que é o grego koiné, essa pergunta sai de forma simples e bem clara e corresponde totalmente ao que lemos aqui em português. E então lemos assim: Simon Ioanno agapás me pleon tuton, ou seja, Simão, filho de João, me amas com amor perfeito, muito mais abundantemente que estes ou que estes outros. Ou seja, vimos desde o início a ênfase que cada palavra traz a esta pergunta. Vimos então, como vamos daqui a pouco repassar, agapás vem do agape, que é o amor perfeito de Deus. Até aqui, Jesus perguntava: me amas com amor perfeito? Porém, vimos também que depois do me, que referia a ele, a Jesus, vimos ou encontramos a palavra pleon, que é o muito mais, ou muito mais profundamente, ou muito mais abundantemente que todos estes, e vimos que o ponto e coma aqui representa em grego uma interrogação. Portanto, aqui temos uma pergunta. Simão, filho de João, me amas com amor perfeito, muito mais que estes que estão ali? Talvez Jesus estava referindo-se aos demais discípulos que estavam mais ou menos perto, por isso o pronome aqui é estes, referindo-se a um grupo que não estava muito longe. Bem, a intenção dessa pergunta, ou uma das intenções que eu trago aqui na nossa breve análise, era que Jesus queria ajudar a Pedro a ver e, sobretudo, a reconhecer o que ele tinha dentro dele por Jesus. Ou seja, que tipo de sentimento ou que tipo de amor Pedro estava cultivando pelo Mestre. E depois dessa argumentação, a intenção se completava em ajudar a Pedro a ver que tipo de vida cristã ele estava levando e que direção ele estava tomando em sua vida como discípulo de Cristo. Vamos voltar daqui a pouco ao mesmo texto em que aparece toda a referência completa e vamos repassar 2 ou 3 pontos, então, para entrar na parte 2, que corresponde ao dia de hoje. Porém, antes eu quero só mencionar e lembrar a você como foi que eu dividi esse tópico aqui em 3 partes principais. Depois da introdução, vimos a primeira parte na semana passada, que se dividiu apenas em 2 subtópicos. O primeiro foi a interpretação do texto, ou seja, desse texto que vimos aqui, João 21, de 15 a 17, que são apenas 3 versículos, 15, 16 e 17, porém, trazem muitíssimos detalhes e é suficiente para tomar 2 meses, creio, de conversa e estudos. Então, eu estou tratando de fazer o máximo para trazer toda a informação possível em apenas 3 partes. Então, começamos com a interpretação de todo esse texto. E aqui analisamos cuidadosamente por que Jesus perguntou 3 vezes a mesma coisa para o mesmo homem. Qual foi o tipo de amor ou a categoria de amor que ele usou para com Pedro e que categoria Pedro usou para responder a Jesus? Na parte final, eu apenas mencionei como foi que Jesus concluiu cada uma das suas perguntas. E é esta parte exatamente que vamos ver hoje aqui na nossa parte 2.
E esta parte final se refere aos cordeiros e às ovelhas. O que Jesus mandava Pedro fazer, e então vamos ver que conclusão tiramos dessa parte final da resposta de Jesus. Então vamos ver que começamos com a interpretação do texto e também falamos sobre a vida do Pedro. Quem foi Pedro? De onde ele veio? Qual foi a sua profissão? Quais eram os seus hábitos mais comuns? Como era o seu caráter? Por que Jesus fez a ele aquele tipo de chamado? E aí, só abrindo parênteses, porque a vida do Pedro já passou, não vamos voltar outra vez ao mesmo tema. Vamos ver então que Jesus tratava com ele naquele momento de argumentação aqui em João 21, já olhando ou visando para o que ele seria no futuro, que seria o poderoso apóstolo que ele foi. Na primeira parte vimos isso. Na segunda, que é o dia de hoje, veremos qual é a diferença entre ovelhas e cordeiros e também que relação há entre pastorear e apacentar. Será que são a mesma coisa? Será que um pode ser substituído pelo outro? Ou será que eles se completam entre si? Como é que podemos entender a diferença? Por isso eu coloquei pastorear versus apacentar. Ovelhas versus cordeiros. Vamos ver qual é a diferença e como se completam entre si. E então, como vamos falar de pastorear, é necessário também falar do pastor. Ou seja, quem pastoreia é o pastor. O pastor é quem deve pastorear. As palavras estão interligadas. A partir daqui, então, vamos ver quais são as principais funções do pastor. Será que ele também deve pastorear? Será que ele só deve apacentar ou vice-versa? Ou será que ele deve obrigatoriamente fazer as duas coisas porque ele foi chamado para fazer isso? Essa é a parte que corresponde ao dia de hoje. E na parte 3 da semana que vem, o que faremos? Entraremos em algumas experiências contextualizadas entre Pedro, a experiência de Pedro e a nossa experiência hoje. Também entraremos e falaremos sobre o seu grande desafio pessoal. Que há de similar entre os nossos desafios de hoje, biblicamente falando, e os desafios de Pedro? Como foi que Pedro venceu aqueles desafios? Será que nós podemos seguir pela mesma direção que ele seguiu ou como podemos fazer? E o resultado final? Qual foi o resultado, o logro final da vida do apóstolo Pedro? Como foi que terminou a sua vida e como concluiu seu ministério? E principalmente, será que toda esta conversa particular e íntima entre Jesus e ele teve realmente um bom resultado? Será que valeu a pena? Será que podemos ver os resultados bem aqui, neste resultado final que vamos ver na semana que vem? Então, bem, eu menciono isso rapidamente só para que você esteja seguindo junto comigo na mesma sequência. Hoje vamos centralizar-nos bem aqui na parte 2. E apesar de que parece algo assim tão pequeno, isso traz uma quantidade de detalhes que eu vou correr velozmente para não tornar esse vídeo tão longo. Então vamos ver aqui, começando novamente no nosso texto base, e principalmente porque se trata da palavra de Deus, é a base, é o fundamento de tudo que temos que compartilhar aqui. Porque, sinceramente, irmãos, se todo o meu comentário não se baseasse na palavra de Deus, para mim mesma não teria nenhum sentido real. Então, vamos voltar ao texto completo e, a partir daí, passar para a parte 2. Vimos, então, que no versículo 15, em grego, lemos assim: Rote eristesan legei to Simone Petro ho Jesus. Simo Ioannu, agapasme pleon tuton, uma pergunta, certo? Lege autor, nai kyrie, suoidas rote filose. Lege autor, bosqueta arnia mu. Em português, lemos o mesmo versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, me amas muito mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Versículo 16. Lege autor palindelteron, Simo Ioannu, agapasmei. E aqui está a interrogação outra vez. Uma pergunta. Lege autor, nai kyrie, suoidas rote filose. Lege autor, poimainetá proba tamu. Aqui é a resposta de Jesus. Em português, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor,
tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 17. Lege auto totriton, Simo Ioanno, files me, elopete ho Petros, rote eipen auto totriton, files me, kai eipen auto, Kyrie, pantasuoidas, sugnoskes rote filose, lege auto, o Jesus, bosquetar probatamu. Em português, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Vimos também essas 4 categorias de amor que eu trouxe ao final desse texto, só porque isso me ajuda a explicar-lhes a diferença entre a primeira, segunda e terceira pergunta de Jesus para Pedro. Então, eu estou lendo rápido e falando um pouco rápido, porque tudo isso corresponde à parte 1. Porém, como hoje vamos discutir esta última parte do versículo, que é exatamente aqui, lege auto bosquetar niamu, disse Jesus, apacenta os meus cordeiros. Essa é a discussão de hoje. E na seguinte, poimanitá probatamu, pastorei as minhas ovelhas. Essas duas partes, ovelhas e cordeiros, pastorear e apacentar, são os pontos da nossa discussão de hoje. Por isso eu trouxe todo o versículo outra vez, porque essas partes são as partes finais do que Jesus disse ao discípulo. Então, o que vimos na semana passada, eu não vou realmente entrar em todos os detalhes, porque eu prefiro que você volte lá na parte 1 e, se possível, comece pela introdução, porque aí traz uma ideia geral do que vamos fazer nessas 3 partes, e aí vá a parte 1, porque hoje a parte 2 talvez vai soar meio incompleto se você não entendeu a parte 1 ou não assistiu o vídeo correspondente. Então, vamos ver que a primeira coisa que analisamos aqui foi o tipo de pergunta que Jesus fez a Pedro. E para entrar nisso, eu vou direto aqui ao final, primeiro, para definir as categorias de amor que há em grego. Em grego, existem alguns termos específicos que se traduz por amor. A primeira, como já vimos, é a palavra agape, que é literalmente amor perfeito, aquele que só se refere a Deus porque só Deus é perfeito. A segunda categoria é o filia, que é o amor humano, o amor fraternal e, portanto, imperfeito. O terceiro é o amor estorguê, que é o amor de família, ou amor familiar, e é aquele amor que se desenvolve entre pais e filhos e vice-versa. E o quarto é o amor eros, que é o amor sexual, e esse aqui não está em discussão nesse texto, logicamente. Então, o que eu fiz aqui foi que eu trouxe a essas definições para poder explicar melhor. Quando Jesus perguntou a Pedro pela primeira vez, a Simo Ioanno, Simão, filho de João, agapás me pleon tuto, veja que o agapás vem da palavra agape, que é amor perfeito. Assim que desde aqui Jesus já era, eu diria assim, ele trazia a Pedro uma pergunta super exigente. E disse, Pedro, tu me amas com amor perfeito? E em cima disso acrescentou a palavra pleon, que é a palavra mais ou muito mais abundantemente. Então Jesus literalmente lhe disse, Pedro, tu me amas com amor perfeito muito mais abundantemente que todos estes, que é a palavra tuton, que é o pronome que indica estes, ou estes que estão ali, estes que estão mais ou menos perto, certo? E eu imagino nessa hora que quando Jesus falava com Pedro, ele dizia, tu me amas muito mais que estes, apontando os outros discípulos, por causa do tipo do pronome. Então, a minha intenção aqui foi mostrar a vocês que a categoria ou a palavra que Jesus usou para fazer a Pedro a primeira pergunta foi, me amas com amor perfeito, muito mais abundantemente que estes outros? Foi uma super pergunta, uma pergunta de altíssima categoria e muita exigência. Pedro disse, disse ele, Nai Kyrie, sim senhor, suoidas rote filose,
sabes que te amo, ou que amo a ti. Lege autor, disse ele, referindo-se a Jesus, disse Jesus, bosquetá arniamu, apacenta os cordeiros meus, ou os meus cordeiros. É essa parte que vamos ver hoje, por isso eu vou pular essa parte por agora. Aí vemos o verso 16. Versículo 16 disse, lege autor palin deuterum. Disse ele novamente, palin novamente deuterum, por segunda vez. Simão Ioano, Simão, filho de João, agapasme. E veja que aqui Jesus somente perguntou, agapasme ou me amas? Interrogação. Jesus não fez a mesma pergunta que havia feito na primeira vez. Na primeira ele disse, agapasme pleon tuto, me amas muito mais abundantemente que estes outros? Essa foi a primeira vez. Como Pedro lhe respondeu, dizendo, suoidas rote filose, e em sua resposta ele usou o filô ou filia, que corresponde à segunda categoria de amor, ou seja, ele dizia assim, Senhor, eu te amo, com amor imperfeito. Então Jesus veio para a segunda pergunta para o mesmo indivíduo e disse, Simão, filho de João, agapasme, e aqui a interrogação. Ou seja, na segunda vez, Jesus já não perguntou pleon tuton. Ele não disse mais que estes, ele somente disse, me amas? Com amor perfeito, da mesma forma que fez no início, porém, de forma um pouco mais suave. E eu costumo pensar que quando Jesus cortou aqui nesta segunda vez em que perguntou a mesma coisa, quando ele cortou a metade da pergunta, eliminando pleon tuton, ele estava tornando a pergunta mais suave para Pedro e mais fácil para ele responder. Porque aqui essa pergunta já não traz a super exigência que havia ou que houve aqui na primeira vez. Ele só disse, me amas realmente com amor perfeito? E então, a resposta de Pedro, lege autor, disse ele, referindo-se a Pedro, nai Kyrie, sim senhor, suoidas rote filose, tu sabes que amo a ti, ou seja, a mesma resposta. Enquanto Jesus perguntava com amor perfeito, Pedro respondia com um amor imperfeito, porque filô vem de filia, que é o amor humano, fraternal e imperfeito, da mesma forma que ele fez aqui na primeira vez. Então, como Pedro seguia ou continuava no mesmo nível humano e imperfeito, e não conseguia entender ou discernir espiritualmente a pergunta de Jesus, Jesus então perguntou novamente no versículo 17, e lemos, lege auto totriton, disse ele pela terceira vez, ou seja, referindo a Jesus. Simão Ioano, Simão, filho de João, files-me. E aqui está a parte mais forte para mim entre essas três perguntas, ou essas três vezes em que Jesus perguntou a mesma coisa. Files-me. O que é que vemos de diferente aqui nessa terceira pergunta? Vimos que na primeira Jesus usou agape, que é o amor perfeito. Na segunda vez em que ele perguntou, também usou o amor agape, que é o amor perfeito. Porém, na terceira vez, quando ele perguntou a Pedro, ele desceu até a segunda categoria do amor, que é o filia, e que era exatamente a linguagem de Pedro. Veja que Pedro respondeu a Jesus na primeira vez com filose e na segunda também com filose, ou seja, ambas respostas, primeira e segunda, vieram do amor filia. Então Jesus desceu até o nível de Pedro e aí perguntou a terceira vez usando o mesmo termo que Pedro usou quando disse filose aqui na primeira e na segunda vez. Jesus então usou a sua linguagem e falou de acordo com seu nível, na altura em que ele estava, e perguntou exatamente isso, Simão Ioano, Simão, filho de João, files-me, e aqui está a interrogação, ponto e vírgula em grego.
Então, vimos que quando Jesus perguntou isso, primeiro, ele desceu até o nível daquele discípulo, porque viu que o discípulo não podia subir até o nível dele. Segundo, Jesus usou o mesmo vocabulário de Pedro, que expressava não apenas uma questão de palavras ou vocabulários, mas principalmente como ele estava por dentro, ou que tipo de amor ele cultivava por Jesus. Então, quando Jesus perguntou, files-me, Pedro percebeu, porque afinal, Pedro e Jesus e também os demais discípulos, todos falavam o mesmo grego koiné. Todos entendiam muito bem o que eles falavam entre si. Pedro entendeu o que Jesus estava fazendo. Aí a seguinte palavra vimos aqui que disse elopete ho Petros. Esta palavra elopete ou elipite, que é uma pronúncia mais moderna, diria assim. Esta palavra aqui, elopete ou elipite, significa literalmente entristecer, como vimos aqui em português. Pedro entristeceu-se, ou seja, o verbo entristecer, ele se entristeceu e algumas versões dizem que ele se aborreceu. Ele esteve como amargurado, seria a palavra, ele esteve quase ressentido pela insistência de Jesus com a mesma pergunta. Assim que literalmente aqui o português traduz como tristeza ou entristeceu. Vamos usar esse contexto que já está traduzido e diz então, Pedro se entristeceu, rote por, eipen ele haver dito, eipen dito, autor ele, haver dito por terceira vez, trito, files-me, ou seja, Pedro se entristeceu por Jesus haver dito 3 vezes, triton, por terceira vez, files-me, me amas? Interrogação. Me amas realmente? E aí a resposta de Pedro continua, kai eipen autor. E disse ele, referindo-se a Pedro, Kyrie, Senhor, panta suoidas, tu sabes tudo, panta, ou tu sabes todas as coisas. Aí pula outra vez para cá, depois da vírgula, tu conheces que eu te amo. De acordo ao que vou apontando aqui. Então, aqui vimos, primeiro, a diferença de perguntas e respostas entre Jesus e Pedro. A segunda, a força da palavra elopete, que é entristecer, ou aborrecer-se, ou amargurar-se, ou impacientar-se pela insistência de Jesus com ele. Mas também vimos uma coisa interessante, é que quando Pedro disse, Senhor, e lendo aqui em português, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Ou seja, em grego, existem duas palavras que fazem a diferença entre saber e conhecer. O saber geralmente se refere a algo superficial, como, por exemplo, eu sei o seu nome. Porém, eu não te conheço. Essa é a diferença entre o saber e o conhecer. O saber me permite saber o seu nome. Porém, o conhecer-te, que já é mais profundo, você usa o verbo gnosko, que está bem aqui. Então, Pedro disse, Senhor, tu sabes, que é o superficial, tu sabes, panta, tudo, tu sabes todas as coisas. Aí vem depois da vírgula, tu conheces, tu gnosques. Gnosques vem de gnosko, que é conhecer profundamente. Então, em outras palavras, ele disse, Senhor, tu sabes tudo, tu conheces que eu te amo. Só que o contexto traz a ideia de, Pedro disse, Senhor, tu sabes tudo, tu conheces com que tipo de amor eu te amo. Ele estava sendo, na verdade, bem honesto. Então ele disse, tu conheces a rotefilosse, que eu te amo com amor imperfeito, ou com que tipo de amor eu te amo. E aí Jesus deu outra vez a conclusão da sua pergunta. Legue autor Jesus, disse ele, ou disse Jesus, bosquetá probatamu, pastoreia ou apacenta as minhas ovelhas, aqui nessa terceira vez. E essa é a parte que consiste a parte 2 de hoje. Bem, saltamos rapidamente, porque tudo isso está lá na parte 1, você vai retornar ali. Vimos então que, como hoje vamos falar sobre a diferença entre ovelhas e cordeiros e vice-versa, e também pastorear e apacentar, começamos então aqui no versículo 15,
quando Jesus menciona a última parte da sua primeira resposta. Depois que Pedro disse, Senhor, eu te amo com amor imperfeito, na primeira vez, Jesus disse, então, apacenta os meus cordeiros. Aí vamos ver que em grego é o mesmo texto que eu já li. Lege autor, bosketa arnia mu. Disse ele, bosque, apacenta os cordeiros meus, os meus cordeiros. A palavra arnia aqui aparece como uma palavra neutra que pode ser usada para o gênero masculino ou feminino. Por isso, arnia refere-se a cordeiros, que aqui está na tradução masculina plural. E aí eu trouxe aqui este exemplo, esta foto, essa imagem deste lindo cordeiro como animal, porque eu gostaria de fazer algumas comparações quanto à definição desse animal em suas diferentes características e por que Jesus usou a palavra cordeiro ou símbolo do cordeiro para referir-se àqueles que fazem parte do seu corpo ou do corpo de Cristo. Então, a primeira coisa que vamos ver aqui, antes de passar esta imagem, é que a palavra arnia literalmente se refere a cordeiros. Porém, a palavra bosque, que está aqui, é literalmente apacentar. E vamos então tratar de fazer na sequência. A primeira palavra apacentar, que é bosque, é uma palavra bastante profunda e muito séria na linguagem de Jesus. Bem, eu não sei quantas versões bíblicas você conhece, mas eu sei que existem várias versões que usam esta palavra bosque para dizer outras coisas. Usam, por exemplo, para alimentar. Então, existem algumas versões que dizem, em lugar de dizer apacenta os meus cordeiros, essas outras versões dizem alimenta os meus cordeiros. É uma palavra ou uma tradução aceitável, porém, este significado, essa tradução do alimenta, não está completo. Não está porque, na verdade, se é que eu vou traduzir a palavra bosque para alimenta, então o conceito deveria ser mais completo, porque somente alimenta não está completo. Deveria então ser alimenta os meus cordeiros ao ponto de que estejam completamente satisfeitos, prazerosos e totalmente saciados. Essa é a ideia do bosque, no sentido do apacentar. E se eu aplico a alimentar, seria completamente o mesmo conceito. Apacenta ou alimenta, de tal maneira que este cordeiro, ou os cordeiros em plural, estejam totalmente satisfeitos, prazerosos, saciados, descansados, sentindo-se perfeitamente bem, de maneira que não precisem de nada mais. Enfim, em si, a palavra bosque, em totalidade, quando eu tomo esse conceito, se refere a quê? Se eu tomo ao pé da letra o que estou dizendo, se refere então a que apacentar, literalmente, significa fazer o cordeiro descansar, ou os cordeiros descansar. Fazer descansar ou dar descanso, que em si é uma tarefa do pastor, ao ponto de que a ovelha se sinta de tal maneira que já não precise de nada mais. Agora eu pergunto, como é que vamos fazer esses cordeiros descansar? Como é que vamos apacentar de tal maneira que eles já não precisem de nada mais? Como é que vamos fazer? Então eu creio que uma das respostas é através da paz que Deus nos deu e para a qual nos chamou a distribuir para outros. Ou seja, através da paz de Deus que somos chamados a distribuir entre esses cordeiros, como também entre as ovelhas de Cristo, como vamos ver daqui a pouco. Em outras palavras, quando o cordeiro está totalmente satisfeito, então podemos dizer que estamos apacentando no sentido bíblico correto da palavra, porque quando isso não acontece, então possivelmente não há um apacentar integral.
Tudo isso, o alimentar até que o cordeiro ou os cordeiros estejam totalmente saciados e totalmente descansados, totalmente relaxados, totalmente satisfeitos, ao ponto de não precisar de nada mais, porque eles estão plenos totalmente. Então, isto tudo significa e representa o apacentar, biblicamente falando. Vemos então que Deus nos chama a partir de aqui para algo bastante sério. Dar descanso é algo necessário, porém pensamos que antes de dar descanso a alguém, precisamos estar em estado de descanso. Precisamos estar desconectados daquilo que nos altera, daquilo que nos estressa, daquilo que nos desespera, daquilo que nos rouba a paz de Deus, porque do contrário não seremos capazes de ajudar outras pessoas a descansar em si, nós próprios, em nossa vida com o Senhor, não estamos descansando ou não estamos descansados nele. Isso é apenas um simbolismo. Veremos então que a palavra cordeiro literalmente vem do hebraico talé. Talé, que se refere ou que indica um cordeiro jovem que ainda mama, assim como vimos ali no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 9. Um cordeiro geralmente é um filhote, ou seja, o filhote da ovelha. E por ser filhote, possui um temperamento muito dócil. É inofensivo porque é um bebê e tem facilidade de estabelecer laços com os demais, como por exemplo com seu dono ou seus donos ou com os outros cordeiros à volta, porque eles são por natureza dóceis, são inofensivos e gostam de estar perto um do outro, expressam amor com muita facilidade. São totalmente inocentes e não possuem nenhum mecanismo de defesa próprio, porque são bebês. Não têm habilidade de luta nenhuma, porque ainda são filhotes, como vimos aqui. São de fácil treino, ou seja, fácil de ser treinado e pode aprender grandes habilidades, porque são ainda pequenos, têm um temperamento dócil, são inofensivos e inocentes, então são fáceis de serem ensinados ou treinados, como coloco aqui, e também de aprender. Ou seja, tudo o que se ensina, eles aprendem e aprendem com facilidade. Então, geralmente mansos, eu digo em plural, porque aqui está em plural em cima. Então, o cordeiro é geralmente manso. Daí vem aquele provérbio que conhecemos e que diz manso como um cordeiro. Ou seja, refere ao cordeiro porque, literalmente, essa é a sua natureza. Eles são mansos e, logicamente, que o contrário do manso é ser agressivo. Neste caso, como são mansos, então não são agressivos. Isso aqui narra mais ou menos as características do que seria um animal como cordeiro. Agora, com relação ao ministério, ou aos membros que formam a Igreja de Cristo, ou que congregam nas congregações onde o pastor atua como um pastor, como podemos entender e associar essas qualidades de um animal chamado cordeiro com aquele que serve ao Senhor em sua casa? Como podemos ver? Então, vamos ver, por exemplo, que os cordeiros em uma congregação ou em uma igreja geralmente se referem àquelas pessoas mais recentes na congregação, ou seja, as pessoas mais novas, são os novos convertidos, como dizemos. São aqueles que estão começando a aprender a dar os primeiros passos na sua vida cristã. E geralmente tem algumas características que não são bem próprias, digamos assim, dos cristãos de muito tempo. Por exemplo, são indisciplinados, não são pontuais, não são todos, mas a maioria geralmente é muito impontual, porque ele não tem ainda aquela ideia ou aqueles hábitos de disciplina, pontualidade, são meio desorganizados, porque eles ainda não entendem tudo. Na verdade, eles não entendem quase nada porque estão começando, são os novos convertidos. E por esses detalhes de serem desorganizados, indisciplinados, impontuais e não entender quase nada porque estão começando, eles dão mais trabalho que as ovelhas. Acabam dando mais trabalho. Porém, conforme vimos aqui nesta comparação, eles são dóceis, são inofensivos, são inocentes, então eles podem aprender corretamente.
E aí é que entra o papel da ovelha. A ovelha se refere, como vamos ver daqui a pouco, aos cristãos de mais tempo, que já são bem mais treinados, e por essa classe de maturidade que a ovelha tem, pode muito bem ajudar os cordeiros, que são os novos convertidos, que começam a assistir à igreja ou à casa de Deus. Agora, a pergunta que é, por que deveríamos apacentá-los e, literalmente, dar-lhes paz? Por quê? Porque, como novos membros do corpo de Cristo, eles ainda estão, por estar começando, muitos deles ainda se apresentam como que meio vazios de Deus, eu diria assim. E em alguns casos estão, como vimos para Cristo, com tudo que temos no mundo, com toda a nossa vida passada. Então é fácil encontrar cordeiros ou novos convertidos em nossas igrejas, por exemplo, com sentimento de culpas, desesperados ou sem esperança, pessoas fracas ou débeis, pessoas incrédulas, inclusive, e que nem sabem andar sozinhos espiritualmente ainda. Inclusive, muitos não sabem crer ainda em Deus. E para ir um pouco mais longe, muitos novos convertidos não conseguem sequer ver a Deus por fé. Eles veem através de nós que os estamos discipulando. Por isso é muito importante ter cuidado com o nosso testemunho, com as coisas que falamos, com as reações de caráter que temos, porque tudo o que fazemos, o cordeiro vai aprender. Já que vimos aqui, eles são de fácil treino, aprendem rápido, desenvolvem habilidades imediatamente, pelo que ouvem, mas também pelo que veem, porque são como bebês, são como filhotes que apenas imitam, que copiam as nossas expressões, as nossas palavras ou o modo de vida que levamos. Então é muito importante cuidar do nosso testemunho, porque tudo quanto fazemos, eles vão absorver como uma esponja e mais tarde vão reproduzir da mesma forma. Por isso, os cordeiros são os que precisam de mais ajuda com relação a esse treino para poder começar a aprender sobre os princípios, ao princípio da reverência, da santidade, da oração, como crescer na fé, enfim, tudo isso depende realmente de uma disciplina, uma constância, um acompanhamento seria a palavra, uma continuidade no caminhar com Cristo. E como não entendem muito, sempre vão precisar mais de ajuda. Então, de acordo a essa descrição do cordeiro como animal, também se conecta ou se relaciona com aqueles cordeiros que são os novos convertidos. Por isso, o verso que lemos na parte 15, na parte final do verso 15, diz: apacenta os meus cordeiros. Ou seja, traz paz, dê paz aos meus cordeiros, disse o Senhor Jesus a Pedro. Agora, vemos que na seguinte parte, lá no versículo 17, como vemos aqui, a parte final da palavra de Jesus, ele mencionou: pastoreia as minhas ovelhas. Quando perguntou Pedro: tu me amas? Então ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Essa foi a segunda pergunta. Jesus disse então: pastoreia as minhas ovelhas. Agora vamos ver. No grego lemos legeuto poimaineta probatamu. Poimaine, pastoreia, vem de poimen, que é pastor. Tá, las, probata, ovelhas, mu, minhas. Pastoreia as ovelhas minhas ou pastoreia as minhas ovelhas. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês, semelhante àquela lá do cordeiro. Interessante que existe uma certa diferença na foto, porque existe uma certa realidade. As ovelhas geralmente estão juntas, porém os cordeiros às vezes estão meio isolados, justamente porque eles ainda estão meio desconectados. Como são muito jovens, são bebês espirituais, geralmente eles se isolam, porque às vezes eles sentem medo, estão inseguros, têm uma autoestima muito baixa, afetada. Eles acham, inclusive, que não tem muito valor, não são importantes, ninguém precisa deles, essas coisas todas que vão sendo tratadas com o tempo. Então, eles têm uma tendência de estar meio só. Já as ovelhas que são mais maduras, que são as mamás, que são as mães dos cordeiros, elas são mais seguras de si, andam em bando. Por outro lado, comparamos daqui a pouco as ovelhas com os cristãos. Com que tipo de cristão ou com que idade de vida cristã as ovelhas podem ser comparadas?
Então, a primeira coisa que eu vou ver aqui é a palavra poimene, que é a palavra pastorear. Pastorear, e que vem da palavra poimen, que é pastor. Então, o Senhor Jesus disse pastoreia. Ele disse isso a Pedro. Imagine que Pedro ainda não sabia nem cuidar dele próprio. A vida cristã dele era uma completa confusão, quase. E Jesus disse, olha, Pedro, desde agora começa a pastorear a quem? As minhas ovelhas. Agora vamos ver quem eram as ovelhas. Como já disse, eram as mais maduras em comparação com os cordeiros. Então vamos ver aqui, por exemplo, que a palavra ovelha também vem do hebraico, que se lê como se. Ovelhas, se, do hebraico. Vamos ver então que as ovelhas possuem emoções e podem criar laços de amizade. Estou falando do animal, da foto que vimos agora. Também possuem uma excelente memória e conseguem reconhecer os seus donos. Isto é excelente. São inteligentes e podem reconhecer e obedecer vozes de comando, ou seja, reconhecem seus donos e também obedecem ordens. Isto é excelente. Naturalmente, vivem juntas em bando ou em rebanho, como a foto que mostrei. Isso é uma forma natural de vida. Elas sempre estão juntas como em um grupo. Conseguem reconhecer quem não é do seu rebanho. Imagino que a ovelha animal, quando ela percebe que alguém estranho, como por exemplo um cachorro, um porco, um gato, alguém diferente, entra no seu rebanho de ovelha, ou elas soltam aquele som particular que elas emitem quando se assustam, ou elas se abrem todos assim em grupo, se afastam rapidamente, porque alguém estranho entrou. É a reação que deve ter a ovelha ou as ovelhas de Cristo na sua casa, como quando um falso profeta, um herético, alguém que não vem realmente para abençoar, entra no campo, no território da igreja. É necessário que, da mesma forma, as ovelhas de Cristo reajam imediatamente na intenção de expulsar e fazer que este elemento se sinta tão mal que desapareça do ambiente e não volte mais. Também essas ovelhas, os animais, seu comportamento pode variar entre doce e agressivo, porém sempre útil, ou seja, não importa se o temperamento é doce ou agressivo, sempre será um temperamento útil. Por exemplo, se alguém, uma outra espécie, entra no rebanho, no bando delas, e elas se assustam e gritam e se espalham e tudo, então se pode entender como uma reação agressiva àquele que chegou, porém é útil porque a intenção afinal foi boa. Podem ser domesticadas, claro que sim, é como todo animal pode ser treinado e domesticado. Amadurecem mais rápido que outros quadrúpedes. Ou seja, se vamos observar, eu estava lendo muito sobre isso esses dias e descobri isso aqui, me pareceu interessante. Entre outras espécies que fazem parte da classe dos quadrúpedes, as ovelhas são as que amadurecem mais rápido. Essa é uma coisa muito interessante. Então, agora eu entendo porque Jesus comparou os membros mais antigos das igrejas com as ovelhas. Porque, neste caso, as ovelhas, como animais, elas amadurecem super rápido. Então, assim deve ser aquelas que fazem parte do corpo de Cristo. Elas se adaptam facilmente ao lugar onde moram. Não há problema se estão no frio ou no calor, se estão no alto ou no baixo, se estão dentro de um edifício ou dentro de uma cova, elas se adaptam sem problema nenhum, como as ovelhas de Cristo no seu corpo. Ou seja, não estamos lutando por conforto ou posição ou coisa assim, nos adaptamos rápido a qualquer coisa, porque sabemos quem é o nosso chefe, e o nosso chefe é Cristo. São criadas para a reprodução. Neste caso aqui, eu posso dizer que a Igreja de Cristo foi criada para multiplicar, ou seja, a palavra que eu posso usar aqui para reprodução. Enquanto a ovelha animal reproduz, nós, como ovelha de Cristo, multiplicamos, ganhando outros para Cristo. Sua alimentação é específica, geralmente capim, feno e cereais. Nossa alimentação também é específica como ovelha de Cristo. Nos alimentamos da palavra de Deus e outra coisa que venha, como as heresias, poderão matar a nossa fé e a nossa comunhão com Cristo. Então temos um alimento específico.
São encontradas em todos os continentes, ou seja, as ovelhas estão por todos os lugares, assim como o corpo de Cristo que está nos 4 cantos do planeta e do universo. Se reproduzem quando os dias são mais curtos. Isso é interessante. Isso aqui é uma parte histórica sobre ela. Seus filhos, por exemplo, nascem na primavera em condições climáticas mais favoráveis à sobrevivência da prole. Ou seja, elas são inteligentes. Até isso parece que elas escolhem a estação quando dar à luz para que seus filhos vivam mais do que morram. Se algum morre, deve ser uma causa muito, muito drástica. De repente nasceu enfermo ou algo parecido, mas não por causa do clima, não por causa do cuidado, não por causa da proteção da ovelha, porque tudo isso está favorável ao nascimento dos seus filhos. Naturalmente, a ovelha descansa com a presença do seu pastor. Agora estou falando do pastor de campos, aqueles que pastoreiam os gados, os rebanhos de ovelhas no campo, os rebanhos de ovelhas e de gados, ou seja, estou falando de animais. Quando o pastor delas está ali com o cajado, porque o cajado é um símbolo para espantar os inimigos, como os animais que atacam as ovelhas para comê-las. Então, quando o pastor está por perto, as ovelhas podem deitar-se no pasto e descansar e relaxar. Quando o pastor, que é o cuidador delas, não está, então possivelmente elas se colocam meio nervosas, estressadas, assustadas, elas se espantam rápido, porque elas se sentem seguras, uma vez que o seu pastor não está por perto, igual que as ovelhas de Cristo. Por isso o Senhor disse: Pedro, não esquece, pastoreia minhas ovelhas. Por quê? Porque quando o pastor está por perto, a ovelha ou as ovelhas de Cristo se sentem seguras. E aqui vimos esse texto muito poderoso que diz: eu sou o bom pastor, disse Jesus, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, isso fala de máxima proteção. E isso foi o que Jesus fez lá na cruz. Ele deu a sua vida por nós. Ele tomou o nosso lugar para que nós não estivéssemos lá. Ele tomou a nossa vez. Então vamos ver que com relação ao ministério ou à igreja, as ovelhas geralmente são aqueles membros mais antigos, como eu já estive mencionando em alguns pontos aqui. São os membros mais antigos, diferente dos cordeiros, que são os mais novos ou os novos convertidos. As ovelhas são os membros mais antigos, os mais velhos, digamos assim. São as pessoas mais maduras na fé, as mais experientes, as mais disciplinadas, as mais bem treinadas, ao ponto de que elas podem ajudar a cuidar os cordeiros, que são os novos convertidos, um pouco difíceis às vezes. E que, inclusive, quando pequenos, aprendem a dar os primeiros passos, então a ovelha pode ajudá-los a andar de forma reta e na direção correta, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Então, se compararmos os cordeiros com as ovelhas, veremos que as ovelhas são aquelas mais maduras, aquelas que já estão bem treinadas e que podem estar ao lado do pastor para cuidar de toda a congregação, como através de diferentes departamentos, através de diferentes ministérios, como, por exemplo, o Ministério de Crianças, o Departamento das Mulheres, dos Homens, dos Jovens, dos Adolescentes, o Ministério de Música e o Ministério de Decoração, de Limpeza, enfim, de todos os detalhes e aspectos da congregação. É possível que as ovelhas, elas não só façam trabalho, mas elas também possam encabeçar cada um desses departamentos ou ministérios para poder tornar a carga do pastor menos pesada, porque o pastor não pode fazer tudo só. Então aí é que entra o papel das ovelhas, uma vez que, sendo elas as mais antigas da congregação, mais maduras, mais bem treinadas, elas são também as mais disciplinadas, pontuais, organizadas, elas são também honestas, porque elas já aprenderam o suficiente para saber que não podem mentir, não podem andar em pecado. Elas têm que se santificar, têm que jejuar, estudar a Bíblia e preparar, e desta forma levar junto com elas todos esses novos convertidos que vão chegando à igreja no nosso dia a dia. Então vamos ver que, apesar de que essa descrição aqui fala da ovelha animal, podemos tomar algum desses aspectos e comparar com os membros mais antigos da congregação e entender
que por esta razão Jesus disse: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas, e mostra-lhes a importância que elas têm no meu reino, dá a elas oportunidade para trabalhar junto contigo. Tu não podes fazer tudo só como pastor, então distribui tarefas, deixa-as sentir-se úteis também. Irmãos, hoje existe um problema muito grande em muitas igrejas, que existem denominações em que o pastor ele é tudo, ele faz tudo, e é como se a igreja não fosse existir sem ele. Então, são pastores muito mal treinados ou sem nenhum treinamento, que não sabem trabalhar em grupo, não sabem trabalhar em equipe, não sabem distribuir tarefas, gostam de mandar e, inclusive, insultam, exigem, ofendem, faltam respeito, como se os membros ou as ovelhas fossem empregados deles, os servos pessoais deles. É uma coisa realmente absurda. Jesus disse: pastoreia, trabalha em igualdade com eles, com essas ovelhas, Pedro. Valoriza o tempo que elas já têm na minha casa, na minha igreja. Usa as habilidades delas, usa as capacidades delas, usa as qualidades, usa aquelas que sabem ensinar, mas também aquelas que sabem cantar, as que sabem trabalhar com as crianças, as que sabem trabalhar na cozinha, aquelas que sabem mais de decoração, aqueles que sabem trabalhar no ministério de louvor da igreja, ou seja, distribui tarefas, porque isto enriquece o ministério. Então, se vamos ver aqui, as ovelhas, elas podem ser conectadas com outros. Vemos também que elas podem e devem reconhecer quem deve realmente ser o seu pastor e o que o seu pastor está fazendo para edificar suas vidas. Elas são inteligentes e podem obedecer à liderança do pastor. Elas devem estar juntas como em bando ou em rebanho, porque separados será mais fácil ser destruído, não é assim? Juntos é mais difícil de ser destruídos, então devemos permanecer juntos. Elas sabem reconhecer quando alguém estranho entra no meio do rebanho. Geralmente existem igrejas aí que andam dando oportunidades para todo tipo de gente, inclusive lá no púlpito. Aqueles falsos profetas que andam chegando e falando barbaridades, ou pregando heresias, ou doutrinas de demônios, dividindo a igreja, e confundindo os novos convertidos, arrastando outros com eles, porque alguns que quando se vão levam alguns juntos, e a igreja começa a sofrer as consequências, porque não sabem reconhecer quando um estranho invade seu rebanho. Porém, as ovelhas que já têm uma certa maturidade e discernimento, elas podem ajudar o pastor a reconhecer esse elemento que foi enviado pelo diabo para destruir o corpo de Cristo e deve botá-los a correr dali. Então, não importando o tipo de personalidade ou temperamento que a ovelha tenha, se doce, agressivo, ou se bem treinado ou não completamente treinado, todas podem ser úteis no reino de Deus. Elas são já, pela sua própria idade de ovelha, já são domesticadas. E, ademais, elas são criadas, ou seja, nós devemos reproduzir espiritualmente, certo? Ganhar novas pessoas para Cristo. Nosso alimento é específico também, que é a palavra de Deus e a oração, principalmente. Existimos em todos os continentes, ou seja, o corpo de Cristo está por todos os lugares. E, ademais, na presença do nosso Deus é onde realmente podemos descansar. E nosso lema principal está bem aqui. O nosso pastor Jesus Cristo deu a sua vida por nós, para que não morrêssemos, porque ainda não estávamos preparados. Ele morreu por nós, tomando assim o nosso lugar e livrando-nos de uma condenação eterna. Agora, quando falamos de pastorear, obrigatoriamente precisamos falar de quem é o pastor. Então, vimos que a palavra pastor também vem do hebraico Raá, é a tradução. Pastor do hebraico do Antigo Testamento se lê como Raá. Raá aqui traz essa conotação de aquele a quem Deus chama. Ou seja, o pastor foi alguém que Deus chamou. Vimos tanto em 1 Coríntios como em Efésios, 2 versículos que dizem: porque Deus constituiu alguns para, e aí vai mencionando uma série de ministérios, incluindo o pastor. Ele chamou, ele instituiu, ele constituiu, ele separou, ele plantou, determinou, instituiu.
Então, o pastor é alguém a quem Deus chama e planta diante de uma igreja. E o ministério do pastor está totalmente associado com ser um ministro. E a palavra ministro aqui se refere a pregar a palavra ou ensinar a palavra com muita profundidade, de maneira que chegue até as entranhas do homem. Isto é ministrar. Às vezes ensinamos coisas, mas fica só aqui a nível de intelecto. O ministrar vai muito além do intelecto, vai além da compreensão, vai além até do que podemos sentir, invade as nossas entranhas e por isso nos convence, por isso nos impacta e também por isso nos transforma. Então, neste caso, o Senhor chamou o pastor para ser um ministro, que indica o ministrar profundamente a palavra de Deus. Como ministro, ele é o principal intérprete da Bíblia. Quando eu digo principal intérprete, eu estou falando em aspecto humano. Logicamente que quem interpreta a palavra de Deus sobre todos os demais é o Espírito de Deus. Porém, humanamente falando e tratando de posições como pastor, na igreja o pastor é o responsável. Talvez eu deva mudar esta palavra, em lugar de dizer principal intérprete, deve ser o responsável por averiguar como se está interpretando a palavra de Deus, para que não escape para o lado da heresia, que não se escape para os dogmas denominacionais, que não se escape para o lado das invenções e das doutrinas de demônios, que proíbem coisas que Deus aprova ou que aprova coisas que Deus proíbe. Então, o pastor é responsável por como se interpreta a palavra de Deus na igreja. Também como pastor, ele é um cuidador. O cuidador é literalmente aquele que está ao redor do rebanho. É aquele que vai adiante do rebanho, mas também é aquele que está olhando para trás. É o que está observando à direita e também do lado esquerdo. Ou seja, ele está literalmente cuidando e observando continuamente, para que nenhuma ovelha e nenhum cordeiro escape do rebanho, para que nenhum se perca, para que nenhum se fira, para que nenhum morra, para que nenhum enferme, para que nenhum coma algo que não deve, como as heresias, por exemplo, em lugar da palavra de Deus. Essa é a tarefa do pastor, que observe cada uma das ovelhas que Deus confiou a ele, porque ele terá que prestar conta daquelas ovelhas a Deus algum dia. Também o pastor é um apacentador, como já vimos. E como apacentador, eu digo que é aquele que traz a paz para o rebanho que ele tem em sua congregação, os cordeiros e as ovelhas. Porque, como eu já disse, os cordeiros, por exemplo, quando chegam, eles vêm trazendo tudo o que tinham no mundo. E por isso, às vezes, quando chegam à congregação, eles são meio assim agitados. Alguns são desesperados, alguns estão ansiosos, outros muito preocupados, porque eles ainda não sabem crer, eles ainda não sabem nem sequer orar direito, eles ainda não sabem como entender a palavra de Deus. Eles precisam fortalecer a comunhão com Cristo, se santificar e fortalecer a sua relação com o corpo de Cristo de forma saudável. E então, eles vão entender que eles podem descansar espiritualmente nesta paz. Enquanto isso, o pastor deve fazer todo o esforço para apacentá-los, trazer aquela paz de Cristo que excede a todo tipo de circunstância, a todo tipo de situação, a toda classe de adversidade e lograr que esse cordeiro, como também a ovelha, descanse apesar de tudo, possa descansar no Senhor. Isso indica crescimento e maturidade. Quando isso acontece, o pastor pode concluir que o seu trabalho está funcionando exatamente como a Bíblia espera, como Deus requer, como Ele espera de nós e também pelas reações dos membros da sua congregação, ele pode ver resultados verdadeiramente positivos. Bem, a palavra pastor também vem do grego, por exemplo, vem do substantivo poimen, que é literalmente pastor, e do verbo que é poimaino, que é literalmente pastorear. Então, vemos que essa palavra pastor aparece cerca de 170 vezes no Antigo Testamento, e esses 170 vezes inclui todo tipo de pastor, inclusive pastor de ovelhas, pastor de cordeiros, pastor de gados, todo tipo de pastor, toda classe de pastor. Ou seja, a palavra pastor aparece cerca
de 170 vezes no Antigo Testamento e mais ou menos 29 vezes no Novo Testamento, referindo-se quase todas as vezes somente a Jesus, mais ou menos somente a ele. E vimos aqui que esse versículo de Jeremias 3,15 nos diz, esse é o desejo de Deus, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, e vos apacentem com conhecimento e com inteligência. A primeira parte desse versículo é fundamental porque aqui expressa o desejo de Deus. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, de acordo ao coração, de acordo ao sentir de Deus. Essa é uma coisa bem profunda. Ou seja, não é qualquer pastor, não é qualquer carnal, não é qualquer ignorante, não é qualquer desorganizado, um que sai por aí e diz, bom, eu sou pastor hoje porque eu decidi ser, ou porque meu pai foi pastor, agora ele morreu, então agora eu vou como na linha de sucessão, como se fosse uma monarquia. Então agora eu sou o seguinte, quando eu morrer o meu filho vai ser esse, quando ele morrer vai ser o meu neto. Isso não existe, então não é pela carne. Ou seja, segundo o coração de Deus, refere àquele que Deus escolhe, inclusive aquele que todos pensam que não pode fazer essa obra do pastorado. Aquele mesmo Deus escolhe. Aquele que é simples, aquele que é humilde, aquele que nem sabe falar bem, aquele que é todo tímido. Esse mesmo Deus escolhe para ser um pastor segundo o coração dele, porque ele sabe o que está dentro desta pessoa, inclusive já conhece o futuro e sabe o que este elemento vai fazer mais tarde no ministério. Existe também uma versão que diz essa seguinte parte aqui, que vos apacentem com conhecimento e com sabedoria. E essa versão que eu peguei e que mostra aqui diz que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Eu gosto mais da outra que diz com conhecimento e sabedoria. Porque a sabedoria para mim é mais que inteligência. E a sabedoria é aquela que Timóteo menciona lá mais tarde no Novo Testamento, quando diz quem precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedido. Esta sabedoria é parte da nossa equipagem para fazer o trabalho de um pastor. Conhecimento aqui se refere à palavra de Deus. Um pastor que não estuda, que não se esforça por conhecer a palavra de Deus, ele nem deve sequer subir ao púlpito. Que um pastor preguiçoso, um pastor que não se interessa realmente em crescer na palavra, ele não está preparado, assim que se ele não tem conhecimento, eu não tenho ideia do que ele vai ensinar à congregação. Então, especificamente, pastor é alguém que se ocupa tanto dos cuidados e alimentação das ovelhas de forma geral, como também do cuidado e alimentação espiritual da igreja. O pastor é aquele que Deus pôs lá em cima, sobre toda a congregação, como numa torre de vigia, para observar tudo o que está ao redor e cuidar de cada ovelha, como aquele que há de dar conta, como diz a palavra do Senhor. As principais funções de um pastor são guiar, por exemplo. Esse guiar se refere a conduzir as ovelhas, os cordeiros e a igreja na direção certa. Ou seja, guiar as ovelhas na direção certa é literalmente um sinônimo de pastorear. E isto significa o quê? Significa fazer com que o grupo siga na mesma direção. Neste caso, não há divisão. Quando o pastorear funciona nesta direção, então não há nenhuma divisão. Agora, se em algum momento uma igreja se divide de repente, talvez um dos motivos é que o pastorear não está sendo integral. O pastor está lá, está pregando, está ensinando, porém não está vigiando, não está cuidando exatamente da congregação. Ou seja, o seu pastorear não está sendo integral. Então, neste caso, as ovelhas deste pastor continuam famintas e aí vão procurar alimento em outro rebanho, neste caso, em outra denominação, em outra igreja e até mesmo entre os falsos pastores e falsos maestros, entre as heresias. Por quê? Porque o pastorear não está sendo integral, ou guiar, o verbo guiar, ou a ação do guiar, não está sendo exatamente como a Bíblia espera, não está sendo um guiar integral como parte do trabalho do pastor. Uma outra função do pastor aqui é governar. E esse governar implica em ensinar pacientemente a obedecer, como vimos aqui, cooperar, perseverar e se santificar. Isso quer dizer que ele, através de todas essas ações, vai moldar
completamente o caráter da pessoa, agora que é o Filho de Deus, ou seja, o caráter em sua nova vida cristã. Ele, o pastor neste caso, nunca explora as ovelhas, nunca abusa dos cordeiros e nunca os abandona jamais. Este é o bom pastor, como é o versículo que lemos antes. A Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas e foi isso que Jesus fez. Por isso ele é o nosso bom pastor. Uma outra função do pastor é alimentar. E esse alimentar aqui se relaciona com o selecionar cuidadosamente o alimento espiritual da igreja. Imagina se o pastor não vai selecionar o que ele vai dar de alimento espiritual para a congregação, então ele vai dar qualquer coisa ou por fim não vai dar nada. E quando não comemos, debilitamos, enfermamos e depois morremos. Essa é a sequência. Uma ovelha, um membro da igreja que não ora, não estuda a palavra, não congrega, não aprende, não cresce, essa pessoa em algum momento espiritualmente vai morrer. Então, o pastor deve selecionar cuidadosamente o alimento espiritual que suas ovelhas precisam comer. E isto se refere ao fato de que ele não permita que suas ovelhas comam heresias, doutrinas falsas ou doutrinas de demônios, como eu já lhes falei, porque essas coisas simplesmente podem matar a fé da ovelha, porque são o oposto do que seria o alimento espiritual. Então, a palavra específica aqui é literalmente pastorear. Ou seja, não se refere apenas a alimentar, simplesmente, mas, sobretudo, alimentar até que o cordeiro esteja satisfeito, prazeroso e saciado com o bom e bem selecionado alimento espiritual em base à palavra de Deus. Uma outra função do pastor é o proteger. E aqui vimos novamente o mesmo texto. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu sou o pastor que protege. E protejo de tal maneira que cheguei a dar a minha vida pelas minhas ovelhas. Estou colocando no tempo passado, certo? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Existem muitos pastores em igrejas nesse momento que não estão nem um pouco preocupados. Se sua igreja antes tinha 100 e agora tem só um, não importa. Sabemos daquela parábola das 100 ovelhas. O pastor ali tinha 100. Uma só desapareceu. Ele deixou guardada as 99 e foi correndo buscar aquela única que se havia perdido. E ele não voltou sem encontrá-la primeiro. Ela estava ferida, suja, enferma, cheia de dores. Possivelmente ela escapou porque quis. É o que chamam hoje de ovelha negra, as ovelhas rebeldes, que não obedecem, se largam por aí, de repente se perdem, se sujam no pecado e tudo. O pastor disse: foi porque quis, que fique para lá, não é mais meu problema. Não é bem assim. Esse pastor das 100 ovelhas, ele guardou as 99 e apenas por uma ele foi atrás. E não sabemos quanto tempo gastou procurando-a, por quantas montanhas subiu, por quantos vales teve que descer. O caso é que ele não voltou sem encontrar a sua ovelha perdida. Se ela foi a rebelde, se ela foi fora do grupo porque quis, isso é outro assunto. Ele foi buscá-la. Hoje existe o contrário. As igrejas não se importam. De repente desaparece 99, fica só uma e o pastor continua tudo normal. Como se não estivesse nada errado ali. Aquele perdeu apenas uma e tinha 99 e foi buscá-la. Hoje, 99 desaparece, fica apenas uma e os pastores não fazem nada. É uma vergonha. Então parece que não sabemos exatamente o que estamos fazendo. Então eu pergunto, ao terminar esta parte 2 aqui, se esta pergunta que Jesus fez a Pedro fosse para você hoje, aí você põe o seu nome aqui, como eu sugeri na vez passada. Agapasme, Simon Ioanno, agapasme pleon tuton. Me amas muito mais que estes? Você coloca o seu nome bem aqui, nesse espaço do nome do Pedro, do Simão, filho de João. E aí pergunta a você mesmo: me amas mais do que estes? Esse é o versículo 15. Se esta pergunta fosse feita para nós, então Jesus nos diria, se essa fosse a nossa resposta, sim, Senhor, eu te amo, Jesus diria, então, apacenta os meus cordeiros. Se colocamos o nosso nome aqui, então essa resposta também é para nós.
Então, se tu me amas mesmo, como tu dizes, apacenta os meus cordeiros, lagito, bosquita, arniamu. E também pastorei as minhas ovelhas, poimanita, probatamu. Então, apacenta os meus cordeiros, trabalha com os mais difíceis, com os mais indisciplinados, com os novos que ainda não sabem nada e que dão muito trabalho. Mas também trabalha com as ovelhas adultas, com os membros que têm mais tempo, distribui tarefas. Não seja egoísta, não seja carnal, não seja um mandão, não seja um manda-chuva da igreja como se fosse a tua casa. Trabalha com as ovelhas porque eu as trouxe ali. Faz essa parte do ministério. Então, irmãos, o que eu entendo de tudo aqui, dessa parte final, dessa resposta de Jesus, é uma coisa apenas. Eu creio que quando amamos a Deus, sempre queremos fazer algo para agradá-lo, sempre. Inclusive, não precisamos que alguém nos diga, apacenta os meus cordeiros ou as ovelhas. Queremos fazer naturalmente, porque amamos a Deus e queremos expressar quanto o amamos. Então, ao concluir esta parte 2 que estamos hoje trazendo, eu quero te deixar com 3 perguntas importantes. Primeiro, você já descobriu como Deus quer te usar para edificar o seu reino aqui na Terra? Você já descobriu em que exatamente você pode ser útil no reino de Deus? Se não sabe, ore por isso, porque eu não creio que Deus nos chamou para ser desocupados, eu não creio nisso. Ele nos chamou para fazer algo importante em seu reino. E ainda que você nunca seja um pastor, só o fato de ser um cristão, você já tem algo para comunicar a outros, aos teus vizinhos, às pessoas que trabalham contigo lá no teu setor de trabalho, os que estão contigo na tua escola, aqueles que fazem parte da tua própria família e ainda não conhecem a Deus. Então, você já descobriu como Deus quer te usar? Segunda pergunta: o que você está fazendo atualmente para Deus? O que está fazendo por Ele hoje? O que estás exatamente fazendo? Pelo menos estás orando por aqueles que ainda não vieram a Cristo? Estás insistindo com a tua família para comunicar sobre o amor de Deus para eles? O que estás fazendo hoje para edificar o reino de Deus aqui? Terceira e última pergunta: o que tu lhe devolverás multiplicadamente naquele grande dia, quando Jesus voltar? Porque a Bíblia diz que todos compareceremos diante do trono da sua presença, do dia do juízo. Prestaremos conta da nossa vida e também do que fizemos. Aí veja bem aquela parábola dos talentos. Aquele senhor distribuiu talentos entre seus servos. A um ele deu 1 talento, a outro 2, a outro 3 e assim sucessivamente. E você vê que a parábola diz que aquele que recebeu 1 não fez nada. Quando aquele senhor voltou, ele devolveu o mesmo talento. E ele não foi recebido com agrado. Ele não fez algo correto. Então, veja bem, se o Senhor te chamou para algo, usa este algo que Ele te chamou a fazer e comece a trabalhar agora mesmo, porque quando Ele voltar, nos pedirá conta dos talentos, dos dons, das capacidades e do chamado que Ele nos fez. Eu sei para o que o Senhor me chamou e estou tratando de fazer a minha parte. Porém, eu sei que há muito mais coisas para fazer, porque conforme Jesus se aproxima, o pecado se multiplica, as necessidades abundam e até as pedras clamam por socorro, como a mesma Bíblia nos menciona. Então, a minha pergunta última é essa: o que tu lhe devolverás a Deus multiplicadamente naquele grande dia. A Pedro, que não era lá essas coisas de muito santo, Deus disse: apacenta meus cordeiros, Pedro. E Jesus não quis saber se ele estava bem santificado, se ele era um homem maduro, se ele já estava no nível para ser um pastor. Ele não levou em conta, ele só disse: tu já sabes o suficiente para apacentar os meus cordeiros, para dizer algo bom, positivo, algo pacífico, para tranquilizar a alma dessa gente e anunciar-lhes que há um Deus poderoso que pode por eles. Também pastorei as minhas ovelhas, ou seja,
O Senhor dava a Pedro uma responsabilidade muito grande, só porque Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. Bom, então agora é a hora de provar. Apacenta e pastoreia. Então é a tua oportunidade de provar o quanto me amas. E veja também que quando Jesus lhe deu esta ordem, ele começou justamente pelos cordeiros, pelos mais difíceis. E então passou para os mais fáceis, que neste caso são as ovelhas. Eu digo mais fáceis em sentido de maturidade, eu nem sei na verdade, porém, os cordeiros que são como os bebês espirituais, eles têm que aprender tudo desde o zero, nos dá mais trabalho. E foi justamente por esses que dão mais trabalho que Jesus começou. Saiba, meu irmão e minha irmã, o dia vai chegar em que eu e tu teremos que devolver a Deus o que ele nos entregou. E sejamos dignos de ouvir dele dizendo isso, servo, bom e fiel. Tu fostes fiel no pouco, então sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que o Senhor nos ajude a ser fiéis a esse ponto. Amém? Então, na semana que vem teremos a parte 3 e última desse tópico. E enquanto isso, eu te convido novamente a estudar esse texto de João 21, 15 a 17 mais vezes, porque inclusive quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais conhecemos ao Senhor da palavra e, consequentemente, mais conhecemos a nós próprios, porque conhecemos a Deus, então conheceremos mais a nós próprios, ok? Isso é um desafio. Então, te vejo no próximo vídeo e espero que esta palavra possa estar respondendo às perguntas que tu tinhas sobre esse texto e esta conversa tão particular e tão especial entre Jesus e Pedro. Está bem? Te vejo então na semana que vem com a parte 3 do nosso tópico e o nosso vídeo de conclusão para este assunto sobre confronto. Que Deus te abençoe. Tchau!